Eu vou começar hoje de um jeito diferente do que provavelmente você está acostumado. Porque se eu começasse dizendo simplesmente que peptídeos são ferramentas interessantes dentro da medicina de performance, eu estaria sendo tecnicamente correto, mas clinicamente incompleto. E o problema hoje não é a falta de informação, o problema é o excesso de informação mal interpretada. Hoje existe uma quantidade enorme de conteúdo falando sobre peptídeos, biohacking, otimização hormonal, recuperação acelerada, regeneração. Mas quase nada disso começa do ponto certo. Quase tudo começa da molécula. E isso, por si só, já é um erro, porque o corpo humano não funciona a partir de molécula, ele funciona a partir do sistema. E quando você tenta intervir no sistema, ignorando o estado do sistema, você pode até acertar a ferramenta, mas erra o contexto. E errar o contexto, em medicina, costuma custar caro. Eu sou César Aquirro, médico especialista em medicina de performance e longevidade. E o objetivo de hoje não é te convencer a usar ou não usar peptídeos. O objetivo é te mostrar porque na prática clínica o problema raramente está na molécula e quase sempre está no organismo que está recebendo essa molécula. E isso muda completamente o jogo, porque a maioria das pessoas parte de uma premissa implícita que raramente é questionada. A premissa de que se uma substância tem um efeito biológico conhecido, basta utilizá-la corretamente para obter esse efeito. E isso não é verdade. Não porque a substância não funcione, mas porque o corpo não é um sistema passivo. Ele não responde automaticamente a estímulos. Ele interpreta os estímulos. E essa diferença é sutil, mas absolutamente decisiva. Quando você entende isso, você começa a perceber porque duas pessoas podem usar exatamente o mesmo protocolo e ter respostas completamente diferentes. Você começa a entender porque existem pacientes que fazem tudo certo e não evoluem, e outros que fazem menos e evoluem mais. Você começa a entender porque o mesmo estímulo pode ser terapêutico em um contexto e completamente ineficiente em outro. E é exatamente aqui que começa o problema do uso indiscriminado de peptídeos. Mas antes de entrar nisso, eu preciso alinhar uma coisa com você. Se você está procurando uma solução rápida, um atalho, uma forma de compensar um estilo de vida desorganizado com alguma intervenção mais sofisticada, hoje não é para você. Você vai se frustrar. Porque o que eu vou te mostrar aqui não simplifica, ele aprofunda. E aprofundar muitas vezes significa tirar a ilusão de que existe uma solução isolada para um problema que é sistêmico. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é simples, mas extremamente negligenciado. Peptídeo não é milagre. Peptídeo é um sinal, é comunicação, é um mensageiro biológico. E mensageiro, por definição, depende de quem recebe a mensagem. Se você quiser, entre aqui uma representação visual disso. Agora, pensa comigo. Se você manda uma mensagem perfeita para alguém que não entende a linguagem, qual é o resultado? Nenhum. Ou pior, uma interpretação completamente errada. E é exatamente isso que acontece em muitos organismos hoje. O problema não é a falta de estímulo, o problema é a falha na capacidade de resposta. E isso não é um conceito teórico, isso é prática clínica diária. Quando você pega um paciente com resistência à insulina, por exemplo, o que está acontecendo ali? Não é falta de insulina. Muitas vezes é o excesso de insulina, mas o corpo não responde adequadamente a esse sinal. O pâncreas está mandando a mensagem, o tecido está ouvindo mal essa mensagem e isso por si só já deveria mudar completamente a forma como a gente pensa na intervenção. Porque mostra que a variável mais importante não é apenas do estímulo, é a capacidade de resposta a esse estímulo. E quando você expande esse raciocínio para a medicina de performance, você começa a perceber um padrão. Pacientes com sono ruim, inflamação crônica, alto estresse, baixa massa magra,
excesso de gordura visceral, alimentação desorganizada, ritmo circadiano irregular. Esses pacientes, de forma geral, respondem pior. Não só a peptídeos, praticamente a qualquer intervenção. E isso não é coincidência, é biologia, porque essas condições alteram diretamente a forma como a célula recebe, interpreta e executa os sinais. Então, quando alguém está usando um peptídeo esperando determinado efeito, mas o organismo está em um estado que dificulta a tradução desse sinal, o resultado tende a ser frustrante. E é aqui que muita gente erra na interpretação. A pessoa conclui que isso não funciona, ou que precisa usar mais, quando na verdade a pergunta correta seria: funciona em que contexto? Essa é a pergunta que separa a medicina da tentativa e erro. E é aqui que eu quero te introduzir um conceito que eu uso muito nas minhas avaliações e consultas: a ideia de receptor funcional, ou em muitos casos, o receptor disfuncional. Eu gosto de usar isso em uma expressão muito didática: o receptor surdo. Se você quer visualizar isso, essa imagem resume muito do que acontece. Você pode ter o melhor estímulo do mundo, mas se o receptor não responde, o efeito não acontece. Isso vale para a insulina, vale para qualquer sinal anabólico, vale para a recuperação, vale praticamente para qualquer eixo biológico. Isso nos leva a um ponto desconfortável, mas necessário. O problema, da maior parte das vezes, não é a molécula, é o terreno. Essa frase parece simples, mas ela carrega um peso clínico enorme, porque muda completamente a prioridade. Ao invés de perguntar qual peptídeo usar, a pergunta passa a ser: esse organismo está apto a responder? E isso muda tudo, porque em muitos casos a resposta honesta é: ainda não. E esse ainda não é um problema, é um diagnóstico, é um caminho. E quando você entende isso, você para de usar a intervenção avançada como tentativa de compensação e começa a usar como estratégia dentro de um sistema organizado. Agora existe um fator que piora ainda mais esse cenário, e ele é extremamente prevalente: inflamação. Agora, quando a gente fala de inflamação, existe um erro muito comum de percepção. A maioria das pessoas associa a inflamação com dor, inchaço, calor, vermelhidão, ou seja, sinais clássicos. Mas a inflamação que mais interfere na performance, na composição corporal e na resposta aos tratamentos não é essa. É aquela inflamação silenciosa, aquela que não aparece claramente, aquela que altera profundamente o funcionamento do organismo. E isso acontece em vários níveis. A inflamação interfere na sinalização celular, ela altera a sensibilidade dos receptores, ela muda o ambiente intracelular, ela interfere na produção de energia, ela impacta diretamente na função mitocondrial. E mais importante, ela reduz a eficiência biológica. Ou seja, o corpo continua funcionando, mas funciona pior. Se você quer visualizar isso, percebe o que aconteceu aqui? O sinal começa corretamente, mas ele não chega no destino. E isso, na prática, significa que o estímulo até existe, mas a resposta não se concretiza. Agora, pensa no impacto disso. Você pode estar treinando bem, pode estar se alimentando relativamente bem, pode estar utilizando alguma estratégia terapêutica, mas se esse ambiente inflamatório estiver presente, a resposta será menor. E não é um pouco menor, às vezes é drasticamente menor. E isso explica uma coisa que muita gente percebe, mas não entende. Aquela sensação de eu faço tudo e não saio do lugar. Na maioria das vezes, isso não é falta de esforço, é perda de eficiência. E perda de eficiência tem causa. Tem um ponto muito importante aqui: a inflamação não aparece do nada, ela é consequência. Isso nos leva para o próximo nível de análise, o metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, muita gente ainda reduz isso a gastar mais ou menos energia. Mas o metabolismo é muito mais do que isso. O metabolismo é a forma como o seu corpo organiza energia, sinaliza ação e adaptação.
é um dos principais pontos de desorganização metabólica hoje, é a resistência à insulina. Mas aqui também existe um erro de interpretação. As pessoas acham que resistência à insulina é um problema só de quem tem diabetes. E não é. Ela existe em níveis muito diferentes. Em muitos casos, ela está presente muito antes de qualquer alteração evidente nos exames mais básicos. E o impacto disso é enorme, porque a insulina não é só um hormônio da glicose, ela é um dos principais hormônios organizadores metabólicos do corpo. Quando a resposta à insulina está prejudicada, você tem pior entrada de glicose na célula, alteração na utilização de energia, facilidade maior de acúmulo de gordura, metabolização de gordura de forma ineficiente, alteração na sinalização anabólica e impacto direto na inflamação, ou seja, você cria um ambiente biologicamente desfavorável. E isso se conecta diretamente com o que a gente estava falando antes. Se o organismo já não responde bem a um dos principais sinais internos, como esperar que ele responda perfeitamente a um estímulo externo? Se você quer visualizar isso de forma simples, isso aqui é didático, mas extremamente fiel ao que acontece. Esse tipo de alteração não fica restrito ao metabolismo energético, ela se espalha, ela influencia a recuperação, influencia a composição corporal, influencia a resposta ao treino, influencia a produção hormonal, influencia a inflamação, ou seja, ela cria um efeito em cascata. E esse efeito em cascata é exatamente o tipo de cenário onde intervenções isoladas tendem a falhar. Você está tentando corrigir uma ponta do sistema quando o sistema inteiro está desorganizado. E aqui entra um ponto importante. Muitas pessoas chegam à medicina de performance já em um estado de frustração. Elas já tentaram várias coisas, já mudaram a alimentação, já treinaram, já fizeram acompanhamento, já usaram alguma suplementação, algumas vezes já usaram até intervenções mais avançadas e mesmo assim não atingiram o resultado esperado. Isso gera uma tendência natural à busca por algo mais forte, mais direto, mais eficiente. E é aí que muitas vezes entram os peptídeos. Mas o raciocínio na base continua o mesmo. A pessoa está tentando resolver um problema sistêmico com uma intervenção pontual e isso raramente funciona como esperado. Se você quer visualizar essa ideia, essa imagem é muito importante, porque ela traduz algo que na prática clínica é extremamente comum. O paciente quer evoluir, quer melhorar a composição corporal, quer melhorar a performance, quer melhorar a recuperação, mas o terreno não sustenta. E aí qualquer ganho inicial não se mantém, ou nem chega a acontecer. Isso leva a uma intervenção e uma interpretação equivocada. A pessoa acha que precisa de mais estímulo, quando na verdade ela precisa de mais base. E é isso que nos leva para o próximo nível de complexidade. Porque até aqui a gente falou dos fatores mais visíveis: sono, inflamação, metabolismo, composição corporal. Mas existe uma camada ainda mais profunda, que é a individualidade biológica. E aqui entra a genética. Quando eu falo de genética, eu não estou falando de destino, não é isso. Eu estou falando de tendência, de probabilidade, de forma de respostas. Dois pacientes podem ter a mesma rotina, o mesmo treino, a mesma alimentação e ainda assim responder de forma diferente, porque o organismo deles não processa os estímulos da mesma forma. Existem diferenças na forma do corpo lida com a inflamação, diferenças na capacidade de recuperação, diferenças na forma como metaboliza os nutrientes, diferenças nas respostas aos exercícios, diferenças na vulnerabilidade à lesão, diferenças na resposta ao estresse. E essas diferenças não são opinião, elas são biológicas. Se você quer visualizar isso, então duas pessoas usam a mesma estratégia. O resultado não é necessariamente o mesmo. E isso é fundamental entender porque protocolos padronizados falham. Porque eles assumem que o organismo é padrão. E ele não é.
Mas tem um ponto ainda mais interessante e mais importante. A genética não atua sozinha, ela interage com o ambiente. Isso nos leva a um conceito que tem sido cada vez mais discutido: epigenética. Epigenética, de forma simples, é a forma como o ambiente modula a expressão dos genes, ou seja, o seu DNA não muda, mas a forma como ele é lido muda. E o que influencia isso? Praticamente tudo que você faz repetidamente. Seu sono, seu padrão alimentar, seu nível de atividade física, seu nível de estresse, seu consumo de álcool, sua exposição à luz, seu ritmo de vida, tudo isso manda sinais. E esses sinais influenciam a forma como o organismo se comporta. Se você quer visualizar isso, isso muda completamente a lógica, porque mostra que não adianta olhar só para o que você usa. Você precisa olhar para o que você repete. E aqui entra uma frase que eu gosto muito. Você não vira o que você usa, você vira o que você repete. Isso na prática explica porque algumas pessoas evoluem com intervenções simples e outras não evoluem nem com intervenções avançadas. Porque o contexto é diferente, o ambiente biológico é diferente. E isso nos leva a um ponto que é absolutamente crítico e costuma ser negligenciado até por quem já está dentro da medicina de performance: o sono. Quando a gente chega no tema sono, muita gente ainda subestima o impacto real disso na fisiologia, porque o sono virou na prática um detalhe, algo que as pessoas tentam encaixar na rotina, quando deveria ser o eixo organizador da rotina. E isso tem consequências diretas, não só em sensação de cansaço, mas em função metabólica, hormonal, inflamatória e cognitiva. O sono não é um período de desligamento, é um período ativo de regulação. É durante o sono que o organismo reorganiza uma série de processos: consolidação de memória, regulação autonômica, equilíbrio hormonal, recuperação tecidual, controle inflamatório, adaptação ao estímulo recebido durante o dia. Ou seja, o sono não é descanso, ele é processamento. E quando esse processamento é inadequado, o corpo não consegue traduzir bem os estímulos que recebeu. Isso afeta diretamente ao treino, afeta a recuperação, afeta o metabolismo, afeta o apetite, afeta a tomada de decisão, afeta praticamente tudo. Agora, quando a gente fala especificamente de estratégias que envolvem o eixo de GH, isso fica ainda mais evidente, porque uma parte importante da liberação de GH ocorre associada ao início do sono profundo, ou seja, existe uma sincronização natural entre o estado do sistema nervoso e a liberação hormonal. Se você quer visualizar isso, percebe a lógica? Existe ritmo, existe organização, existe coerência biológica. Agora compara isso com o padrão de sono de muita gente. Tela até tarde, luz artificial, estímulo constante, sono fragmentado, horário irregular, álcool à noite. E muitas vezes a tentativa de compensar tudo isso com alguma intervenção. Se você quer visualizar esse contraste, isso aqui não é um detalhe, isso é uma quebra de organização biológica. E quando essa organização está comprometida, qualquer estratégia que dependa da regulação hormonal perde eficiência. Até quando alguém tenta otimizar recuperação, composição corporal ou performance sem organizar o sono, ela está atuando contra o próprio sistema. Isso precisa ficar muito claro. Você não otimiza o hormônio sabotando a madrugada. Agora, juntando tudo que a gente discutiu até aqui, fica mais fácil entender porque tanta gente se frustra. A pessoa treina, tenta ajustar a alimentação, busca alguma estratégia adicional, às vezes entra em protocolos mais avançados, mas o resultado não vem, ou vem parcialmente, ou não se sustenta. É aí que surge uma dúvida: o que está faltando? E muitas vezes a resposta não é adicionar estímulo, é reorganizar o sistema, porque o corpo não responde ao estímulo isolado, ele responde ao contexto.
E esse contexto é construído por múltiplas camadas: metabolismo, inflamação, sono, composição corporal, rotina, genética, capacidade de recuperação. Quando essas camadas estão alinhadas, qualquer intervenção tende a funcionar muito melhor. Quando elas estão desorganizadas, até intervenções potentes perdem efeito. Isso nos leva a um ponto delicado, mas extremamente importante: a questão da procedência e da segurança. Hoje, existe um acesso muito fácil a substâncias que deveriam ser utilizadas com critério, e isso cria uma falsa sensação de domínio. A pessoa tem acesso, mas não necessariamente tem o controle sobre qualidade, pureza, estabilidade, armazenamento, dose real e, principalmente, indicação. E isso aumenta o risco, porque você passa a ter duas variáveis desconhecidas: o organismo e o produto. Se você quer visualizar isso, e aqui entra um ponto que pouca gente gosta de discutir. Não é só sobre funcionar ou não funcionar, é sobre segurança, sobre previsibilidade e sobre controle. Porque medicina de performance não é sobre testar tudo e qualquer coisa, é sobre reduzir o erro, e reduzir o erro exige critério, exige leitura do paciente, exige entender o contexto, exige saber quando intervir e quando não intervir. Isso nos leva ao fechamento dessa aula, porque no fundo tudo converge para um ponto central. O problema não é a molécula, é o terreno. Peptídeos não são ruins nem bons. Eles podem ter papel, eles podem ser úteis, podem fazer sentido dentro de um contexto bem definido, mas eles não substituem a organização biológica, eles não compensam uma fisiologia desorganizada, eles não resolvem problemas sistêmicos de forma isolada. Quando bem indicados, eles potencializam um sistema que já está funcional. Quando mal indicados, eles apenas expõem a desorganização do sistema. E isso muda completamente a lógica de uso, porque o foco deixa de ser o que usar e passa a ser para quem usar, quando usar e em que contexto usar. E muitas vezes a resposta correta não é usar, é esperar, é preparar o organismo primeiro. Se você quer visualizar isso, isso aqui representa exatamente a lógica correta. Você organiza a base, depois constrói e só então refina. E quando você faz isso, o resultado não é só melhor, ele é mais previsível, mais sustentável, mais coerente. E é por isso que na minha prática nenhum protocolo começa na molécula, ele começa na leitura do organismo. Vou encerrar aqui com uma frase que resume tudo isso: mensageiro nenhum salva uma célula que perdeu a capacidade de ouvir. A conversa de hoje mudou a forma como você enxerga esse tema. Compartilhe com alguém que precisa entender isso, porque hoje existe muita gente bem intencionada tomando decisões com base em informação incompleta. Se você quer uma avaliação real, com leitura do seu metabolismo, do seu padrão de resposta, do seu contexto e uma estratégia que faça sentido para o seu organismo, o caminho não é copiar protocolos, é individualizar. E é isso que define a medicina de performance de verdade.